Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica, em parceria com o Garcia Garcia Advogados Associados. Hoje nós vamos falar de processos administrativos perante a INSS. Para isso estão conosco aqui a doutora Jane Silva e o doutor Alberto Rosman. Eu vou abrir esse nosso quadro, doutor Alberto, e pedindo para fazer um questionamento sobre esse tema tão importante que a gente vai debater hoje no nosso programa, né? Sem dúvida. Agora sim, quando a gente fala em processo administrativo perante a INSS, nós estamos trabalhando numa linha problemática das pessoas. Isso porque todos esses benefícios que são lá requeridos, eles passam por um procedimento interno, que é esse processo que hoje nós vamos trabalhar um pouco, dividindo o assunto em dois programas. O primeiro com relação ao processo em si, o segundo com relação aos prazos que esse processo tem que observar. Ele é uma situação, como todo processo, com sua complexidade, mas que a gente consegue ajudar as pessoas, auxiliá-las, para que consigam, ao final, obter o seu benefício de um modo mais tranquilo. Que beleza. Para isso está conosco aqui a doutora Jane Silva, que é especializada nesse assunto, é isso, doutora? Isso. Doutora, vamos começar o nosso bate-papo hoje lhe perguntando como é que deve proceder o segurado que quer requerer um benefício do INSS. Bom, primeiramente, agora ele deve reunir os documentos pessoais, que são básicos para qualquer benefício, e juntar também os documentos que comprovam os fatos por ele a serem alegados. Por exemplo, se for um auxílio-doença, ele vai juntar os laudos médicos, os atestados, os exames. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, a carteira de trabalho, os carnês e demais documentos que comprovem os trabalhos por ele exercidos. E então ele vai agendar uma data e horário junto ao INSS para fazer o protocolo desse pedido. Esse pedido ele pode ser feito através de um advogado ou pode ser feito pelo próprio segurado. Doutor, e caso falte algum documento, como deve ser feito? Bom, é bem comum as pessoas leigas não apresentarem toda a documentação quando elas chegam lá para o protocolo, falta um documento ou falta outro. Normalmente o servidor do INSS, ele nega o direito do segurado do protocolo, indicando para ele qual o documento faltou, e indicando também que ele retorne em outra data, com outro agendamento para fazer esse protocolo, o que não é o procedimento correto. O segurado, ele tem o direito de protocolo, ele tem que exigir esse direito, e caso fique faltando algum documento, então o INSS vai emitir uma carta de exigência, dando prazo para que ele apresente esse documento que ficou faltando. Doutor, e quais as consequências do segurado fazer protocolo em data posterior devido à falta de algum documento? É isso? Assim, ó, a ausência do protocolo naquele primeiro momento, ele faz com que o marco do início do benefício dele fique postergado. Então, o que acontece? Os benefícios eles são concedidos retroativos à data em que a pessoa protocolou o pedido. Como o protocolo vai ser jogado lá para 1, 2, 3 meses depois, ele vai ter esse prejuízo financeiro, ele vai ficar sem receber esses 2, 3 meses, o tempo que ele levar entre um protocolo e outro. Então, é essa a importância. Essa é a importância. Eu sempre lembro ao nosso telespectador que estamos assistindo que você pode fazer contato com Garcia Garcia Advogados Associados pelo telefone 2101-5151. Todos os profissionais estão à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa acontecer, né, doutor Alberto? Outra coisa, doutor Alberto, o que fazer quando o servidor do INSS devolve parte da documentação que o segurado julga ser importante para o seu processo? Bom, sempre relembrando a nossa função no teu programa, é uma função preventiva, é uma função que nós tentamos demonstrar para as pessoas os problemas que elas podem vir a enfrentar, dos quais a gente já está acostumado a vivenciar. Esse é um deles. O que acontece? Quando a pessoa leva os documentos, é comum o servidor fazer uma espécie de triagem. E naquele momento ele acaba julgando por necessário ou não algum documento. Se a pessoa entender que aquele documento que o servidor julgou não importante como tal, se ela entender importante aquele documento, ela deve insistir para com ele já no momento, para que esse documento fique no processo, para que depois ela não sofra um prejuízo de eventualmente ser negado o benefício, ela ter que novamente entrar com o pedido e, consequentemente, sofrer com atraso no pagamento. Porque nesse novo benefício, nós vamos ter uma nova data, um novo marco de recebimento.
e aquele procedimento anterior ser desconsiderado. E com isso nós podemos ter um lapso de tempo que, consequentemente, a pessoa tem um prejuízo financeiro direto a isso. Claro. Doutor? É importante aqui, Guaraci, é que o processo administrativo, ele é a base, inclusive, do processo judicial. Então, um processo administrativo mal instruído, que não tenha toda a documentação completa, o processo judicial também vai ser deficiente, a gente também vai ter mais possibilidade de não ter êxito no benefício. Por isso eu não canso, né, de lembrar o nosso telespectador que está nos assistindo aí, para que entre em contato com vocês pelo telefone 2101-5151, não é isso? Claro, e sempre nesse nosso complemento é importante que muitas vezes a gente sabe que o INSS tem a tendência de indeferir alguns benefícios. Só que a instrução administrativa já é importante para demonstrar no judiciário que a parte cumpriu com todas as suas obrigações e não dependeu dela aquele indeferimento. Tá certo. Doutora Jenny, mais uma pergunta para nós encerrarmos esse nosso programa de hoje. Eu lhe pergunto o seguinte, os segurados podem requerer a produção de provas no processo administrativo? Bom, por regra, se pode produzir diversos tipos de prova administrativamente. Se pode produzir prova documental, prova pericial, entrevistas, justificação administrativa que funciona como se fosse uma prova testemunhal que é produzida na justiça. O que ocorre é que hoje nós temos uma crise na fase de instrução dos processos administrativos. E o modelo adotado hoje faz com que o ônus da prova seja quase que integral por parte da pessoa que está requerendo o benefício. E essa é a justificativa para esse grande número de processos na justiça, né, contra o INSS. Olha só. Bom, lembrando que nós falamos no nosso quadro Atualidade Jurídica de hoje, em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados, nós falamos nos processos administrativos perante o INSS. É isso, né, doutor? Exatamente. É isso, doutora? Isso. Vamos voltar a falar no próximo programa sobre esse tema, que eu acho super importante. Sim, no próximo programa a intenção é complementar essas informações, porque existem algumas regras, alguns prazos que devem ser observados sob pena de uma intervenção judicial para que isso aconteça. Ok, esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados. Está aí o telefone no rodapé do vídeo para que você esclareça qualquer dúvida que possa acontecer. 2101-5151. É isso, doutor Alberto? Isso aí. Ok, doutora Jenny? Ok, vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais um Atualidade Jurídica, em parceria com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Vamos voltar a falar, doutor Alberto, doutora Jane, vamos voltar a falar de processos administrativos perante o INSS. O último programa a gente falou sobre isso. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema, doutor? Exatamente. No último programa nós falamos com relação ao desenvolvimento do processo administrativo perante o INSS. Nesse, nós continuamos com o assunto do processo administrativo, porém, vamos trabalhar com relação aos prazos que o Instituto tem para analisar esses processos. Como todo procedimento, ele tem um início, uma análise e um final. E é justamente sobre esse tempo desta análise que nós vamos tratar hoje, de novo com a doutora Jenny. Que beleza. Doutora Jenny, vamos começar sabendo a dúvida se o INSS possui prazo para analisar um processo administrativo? Bom, nós possuímos uma legislação que ela regulamenta os processos no âmbito da administração pública federal. No âmbito do direito previdenciário, tem se defendido que o INSS possui 45 dias para fazer a análise do processo administrativo e a lei ela nos diz que o INSS possui prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para emitir a decisão depois da análise do processo administrativo. Então, passado esses 105 dias, o INSS já está extrapolando o prazo para analisar o processo administrativo. Doutor, o que o segurado pode fazer se passar esse prazo e o INSS não emitir a decisão? É muito frequente o INSS passar desse prazo para emitir decisão, principalmente quando o assunto é um pouco mais complexo do que simplesmente analisar uma carteira de trabalho e conceder o benefício. É uma problemática muito grande que a gente vem enfrentando. É óbvio que a gente tem que analisar cada caso. Existem casos mais complexos, onde o INSS está fazendo uma dilação probatória, que a gente tem que respeitar um tempo maior de processo
tramitando. Mas caso ultrapasse um tempo viável, aceitável do trâmite do processo, a solução é a impetração de um mandado de segurança. E nesse caso, como é que o segurado faz para ingressar com este mandado de segurança? Nesse momento, nós saímos do processo administrativo para buscarmos uma intervenção judicial nesse mandado de segurança para que haja o julgamento dessa análise perante o processo administrativo. Aqui é importante salientar que esse mandado de segurança, essa intervenção judicial, ela não serve para analisar o benefício. Ela serve unicamente para que o agente responsável pelo benefício o analise. É muito comum a pessoa acreditar que saindo do âmbito administrativo ela já terá o benefício. Isso não é verdade. A gente primeiro esgota a via administrativa, que se justifica o mandado de segurança pela demora na análise. Então essa é a finalidade que nós temos com o mandado de segurança. Claro. Mas a gente também observa que essa solução ela não é imediata. Que nós estamos também diante de um judiciário que também é um tanto moroso, né? Às vezes a gente ingressa com um mandado de segurança e nós temos ainda até o INSS emitir uma decisão aí passados 6 meses ou mais. Então não é uma solução imediata também. Claro. A importância dessas medidas se justificam pelo fato de que a parte não fica inerte. Ela aguarda, entra com o mandado de segurança, que para todos os efeitos ela já está resguardando seu direito e tentando acelerar ao máximo possível esse processo. Claro. Doutora Jane, como é que fica o caso daqueles segurados que tiveram benefício negado e ingressaram com recurso? O processo está lá parado sem análise? Assim, no primeiro momento, o segurado ele tem 30 dias para ingressar com esse recurso. Né? Ele ingressando com esse recurso, a junta ela possui um prazo de 85 dias para analisar esse processo. Nós, no escritório, nós não temos o hábito de ingressar com esses recursos para as juntas, porque além de ser um procedimento extremamente moroso, dificilmente ele traz uma resposta positiva para o segurado. Mas no caso do ingresso desse recurso, o prazo são 85 dias, ultrapassado esse prazo, a solução é o mandado de segurança também. Claro. Mas é bem importante, mesmo que o mandado de segurança ele não seja uma via tão rápida quando a gente espera, mas é bem importante, principalmente nos casos de revisionais de aposentadoria, que se ingresse com o mandado de segurança, porque o INSS não possui agente administrativo para analisar os revisões de aposentadoria, então os processos ficam parados, podem ficar 4, 5 anos parados sem ninguém analisar. E se não se entender viável ingressar com recurso perante o INSS, qual é a solução para os benefícios negados administrativamente? Bom, via de regra, a solução é o ingresso de uma ação judicial. Mas o segurado contratando um profissional especializado no assunto, ele vai avaliar se a solução é realmente ingressar com um processo judicial, verificar, como nós falamos no processo anterior, se o processo administrativo foi bem instruído, se ele serve como base para o processo judicial, ou se nós temos que voltar um passo atrás, complementar um procedimento administrativo, daí cada caso é um caso. Claro. Doutor Alberto, era isso por hoje? É isso aí, é sempre importante relembrar o caráter preventivo dessas informações, né? Claro. E de que as pessoas simplesmente não desistam do seu direito, que sempre há uma medida, sempre tem que analisar com cautela qual é a situação, para que ela consiga aquele benefício para o qual ela tanto contribuiu ao longo de vários anos. É verdade, que deixou sua vida inteira ali, né? Com certeza. Né? Ok, para isso, então, a gente tem sempre esse quadro aí em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados, e a gente lembra sempre que o telefone está no rodapé do vídeo, 21015151. Se você tiver qualquer dúvida sobre este tema, os especializados, os especialistas nesse assunto, estão aí, o Dr. Alberto e a doutora Jane, para tirar qualquer dúvida, né, doutor Alberto? Ah, doutora, é isso? Isso. Então tá. Se for o caso, voltaremos a falar mais programas ainda. Ok, esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, em parceria com Garcia e Garcia Advogados. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.